tenho umas perguntas, né? E a gente pode tê-las como norteadoras, mas também a gente fica à vontade para poder trazer um pouquinho dessa experiência. A gente tem 40 minutos, se puder colocar aqui no painel para a gente ir contabilizando que já começou. Lucimar, você traz uma trajetória muito densa e diversa. Empresária, pesquisadora, passou pela direção da FAITER de Petrópolis, é uma ativista da inovação e hoje está na Subsecretaria de Inovação de Niterói, sendo uma das lideranças na implantação do Distrito de Inovação da Cantareira, né, como a gente acabou de falar. Com toda essa sua experiência, o que faz da Cantareira um ecossistema tão especial? O que vocês estão construindo ali que você destacaria para quem também está trabalhando no desenvolvimento de ecossistemas de inovação, como aqui na região serrana? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Thaís, minha amiga, esse convite e, na verdade, faz parte, né, dessa nossa trajetória. Eu acho que chegar em Niterói, primeiro, antes de chegar em Niterói, eu passei pelo Serratec, né? Isso é importante dizer. Nossa conselheira. Exatamente. Quer dizer, eu acho que vem aí de uma trajetória. O que a gente está construindo em Niterói, que é, na minha opinião, um diferencial. É uma rede, que é o que eu estava falando com o Ricardo um pouco antes, né, de instituições, é muito importante. A Cantareira já nasce com uma rede muito sólida, muito, muito forte. Entretanto, mais do que a rede, o que diferencia e o que torna a Cantareira um ecossistema é, de fato, o propósito de colaborar junto. Em razão, no primeiro momento, de compartilhamento de infraestrutura, que a gente partiu da premissa de que precisávamos de uma infraestrutura de ponta em Niterói. Então, lá a gente está montando, de fato, uma infraestrutura que será compartilhada entre governo, empresas e pesquisadores públicos. E isso só se consolidou, essa estrutura é baseada em um data center apropriado para inteligência artificial e uma rede de computadores quânticos, que é a rede da IBM. São os nossos as duas âncoras da infraestrutura atual da Cantareira. Isso já atraiu, de pronto, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Operador Nacional de Sistema Elétrico, já instalado. A Cantareira já é uma realidade. Eu cheguei em Niterói em abril do ano passado e a Cantareira, hoje, ela já se consolida. E deixamos de ser apenas uma rede, quando passamos a ser um ecossistema, quando institucionalizamos isso de forma muito clara como vou explicar? Tem o trabalho visível e o invisível, né? O visível era a Cantareira sendo reformado, o prédio, a potência do prédio histórico, a ressignificação do aparelho do equipamento público, e o invisível era a construção dessa governança previamente. Então, fizemos questão, e vocês estiveram conosco lá, de, em março, inaugurar a governança da Cantareira e anunciar o nosso conselho diretor técnico com 12 instituições, incluindo parceiros científicos, técnicos científicos, o Laboratório Nacional de Computação Científica, o CBPF, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Amapá, o Instituto da Síntese da Biodiversidade Amazônica, a FAITER de Petrópolis, a Firjan, o Consintece, que é o Conselho Municipal. Esses são os parceiros que cuidam da curadoria e das diretrizes do Distrito de Inovação da Cantareira a longo prazo. Então, isso é um diferencial. A governança foi prévia, não posterior. Isso tem isso é muito fundamental para a gente. E uma outra questão que você me coloca não existe um ecossistema perfeito. Ecossistemas são orgânicos. E a gente não pode aguardar a perfeição, porque senão a gente não sai do lugar. Então, o que eu aprendi na minha trajetória, e a trajetória foi aqui, nessa terra maravilhosa, é que a gente precisa fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Construir a infraestrutura, construir a governança prévia, para mim, é fundamental. Eu aprendi muito com a governança prévia quando eu tive que trabalhar a governança da plataforma Taoca, que é administrada pela Quipotec,
que é a Taoca nós governamos mais de 800 biólogos imputando dados da biodiversidade amazônica brasileira e pretendemos ampliar para todos os países amazônicos. A gente não tinha construído isso previamente, então foi um esforço enorme construir depois. Então, eu acho que construir essa governança e discutir o papel de cada torre, como a gente pode colaborar e compartilhar de fato e sair da hipótese é fundamental. Obrigada, Lucimar. Eu já vou voltar para você, vou para o Ricardo, mas assim, tem uns pontos muito interessantes aí que você falou que eu quero explorar. Vamos abrir essa conversa com o Ricardo também e olhar esse ecossistema a partir, então, do lugar da conexão de negócios e executivos, né? Diferente da Lucimar, né, que está trabalhando na construção desse ecossistema a partir do território e de todos esses atores diversos que envolve poder público, né, principalmente liderando, no caso do Cantareira e todos os outros, a Open Mind nasce das relações entre empresários e executivos, apostando na confiança, networking, colaboração e geração de negócios. É um outro modelo, né, de ecossistema. Qual a essência dessa rede? O que faz com que essas conexões se transformem, de fato, Ricardo, em colaboração, negócios e oportunidades? Legal, Thaís. Antes de começar a falar, gostaria de agradecer a organização do Tech Summit. Muito legal estar aqui, o Serra Tech. Eu estou maravilhado por tudo que eu estou vendo. Não conhecia completamente tudo que está rolando, né, acontecendo aqui em Petrópolis. E um agradecimento especial ao Alexandre Daquino, da Tech Mahindra, que é um membro do Open Mind, é um dos membros fundadores do Open Mind. Ele é o número 7, né, de 1.400 membros. Então, é uma pessoa muito querida que gentilmente nos indicou para estar aqui. Então, obrigado. Ele já nos conectou. Ele já fez o que é Open Mind, né? Sim, né? E é muito legal. O Open Mind, ele não reinventou a roda. O Open Mind nasce no meio da pandemia. Talvez vocês não tenham se dado conta, mas os seus netos irão perguntar para vocês: vovô, você ficou em casa? Você ficou em casa por causa de um vírus, né? E nesse momento, de um grupo de WhatsApp, liderado pelo nosso CEO, nasce o Open Mind, conectando pessoas com um único propósito, né, de se ajudar. Agora, isso não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade, né? Nós chegamos aqui como humanidade porque nós sempre trabalhamos em sociedade, né? Sempre trabalhamos nos relacionando. E aqui eu coloquei algumas coisas assim que dão a prova que isso sempre aconteceu e são os fundamentos que o Open Mind está construído. Eu vou falar sobre uma organização assim muito interessante. A gente conhece, a gente não se dá conta da ação deles, né? Mas elas são norteadas por algumas palavras, como liberdade, igualdade, ciência, justiça, trabalho, fraternidade, alívio e verdade. Essas são as palavras que sintetizam a maçonaria, né? Os registros de 700 anos de maçonaria, mas é muito mais antigo. E eles vivem até hoje em comunidade com um princípio muito legal, que é de se ajudarem e ajudarem a comunidade como um todo. Agora, a gente se baseou muito num negócio muito legal, e talvez você já tenha ouvido essa frase: dar de si antes de pensar em si, né? Isso é dito há 121 anos pelo pessoal do Rotary Club, que também se une, se organiza para que as pessoas se ajudem. O Open Mind nasce no meio da pandemia, naquele momento em que a gente não sabia o que estava acontecendo. Cadê os nossos times? O que as empresas estão fazendo? Como essa nova realidade está sendo conduzida? Porque a gente estava em casa. Então, de um grupo de amigos, né, que esse grupo de amigos hoje são os nossos sócios fundadores, se criou o Open Mind. Quando o lockdown começou a baixar, esse grupo de amigos virou para o Lúcio e falou assim: esse negócio aqui é um negócio, estrutura que nós vamos juntos. E a base do Open Mind está centrada no ajudar uns aos outros, em trocas, né, de insights, e criar um ambiente seguro, curado, para que essa troca de insights aconteça.
né? Então, essa é a base do Open Mind. Então, eu tenho 1.400 membros, quase 1.400 membros hoje, e eu tenho 1.400 intencionalidades. E tem um negócio interessante que a Luciana falou agora, que a Lucimar falou agora, sobre a curadoria, sobre a governança da rede, né? Então, nós costumamos falar que nós do Open Mind não fazemos nada, são os nossos membros que fazem, porém dentro de uma governança, né? Que trata do sigilo, da segurança e da confidencialidade das informações que são trocadas dentro da rede, né? Até citei um exemplo para o Lucimar falando sobre o Dorival Oliveira, um dos grandes vice-presidentes do McDonald's no Brasil. Ele é uma das pessoas que mais compartilham conhecimento dentro da rede. E é claro que ele não ensina o segredo do molho do Big Mac, né? Mas o Open Mind é isso, é uma comunidade em que você pode pedir auxílio, você pode pedir troca, você pode cuidar de uma transição de carreira. E o Open Mind cresceu, né? A gente tem o Open Mind Academy, que cuida da parte de educação executiva. Então você pode criar um futuro pós-crachá. O Open Mind é esse ecossistema vivo, onde a segurança e o compliance da rede e a governança da rede criam esse espaço seguro de trocas. É isso, Thaís. Obrigada, Ricardo. Vocês dois falaram em ecossistema orgânico, ecossistema vivo. São duas palavras que mostram que as coisas acontecem também enquanto ela é viva, ela vai acontecendo. Então, eu queria ancorar um pouco essa fala de vocês para a próxima pergunta, junto com a questão da governança. E, assim, aqui na região serrana, né, o Serratec é uma das instituições que faz parte desse ecossistema e se propõe a estar na articulação, nas conexões. E a gente percebe, a Lucimar falou uma coisa muito interessante, a infraestrutura, né? A infraestrutura, ela é cara e leva muito tempo para a gente conseguir. Como é que a gente faz com que a infraestrutura também seja compartilhada? De forma que todos possam usar e se beneficiar. Mas, porém, né, também vejo, principalmente tenho visto algumas experiências no Centro-Oeste, onde há dinheiro para infraestrutura, né, levantam-se prédios, constroem-se infraestrutura, mas não tem o conteúdo de rede. Então, são dois desafios, infraestrutura e capacidade de criar um ecossistema vivo, com confiança, e uma palavra-chave que eu considero, a governança, que não é só um conjunto de políticas. Sim, políticas. Mas como você acorda essas relações no caminhar. Devolvo essa provocação para a gente refletir um pouco mais. É o desafio, e assim, na minha trajetória, né, como professora, pesquisadora, empresária, conselheira do Serratec, a gente sempre fez isso, né? É sempre conciliar interesses diversos. Conciliar interesses diversos exige governança prévia. Não é simples porque colocar todos os atores à mesa é reunir instituições, como eu falei antes. Definir que faremos algo juntos e construiremos algo juntos é o que de fato torna uma rede, deixa de ser rede e torna isso ecossistema. Isso significa compartilhar conhecimentos, compartilhar propósitos, compartilhar, no nosso caso do Brasil em particular, compartilhar infraestrutura, porque nossas empresas precisam desse apoio de infraestrutura. Tudo isso que a gente está falando de IA, a computação quântica, que é uma realidade, em Niterói a gente está apostando, nesse momento, na computação quântica como um hub de computação quântica que vai contribuir para a comprovação da vantagem quântica, que já é extraordinário. E isso me traz uma rede de pesquisas e de pesquisadores e de iniciativas extraordinária. A gente vai sediar agora em setembro, 21 de setembro, o Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologias Quânticas.
Eu já tenho nessa rede, que futuramente se consolidará como um ecossistema nessa área, empresas internacionais ancoradas que chegam na Cantareira, né? Canadenses, australianas. Então, assim, a governança, na minha humilde opinião, é a chave para a gente manter no trilho esse compartilhamento. Infraestrutura é muito caro, então, o que a gente fez na Cantareira? Nós construímos uma governança em que tínhamos também no território, por um lado, o poder público, né, o político, a prefeitura municipal, sensível a essa questão e disponível para fomentar. Isso é extraordinário, porque o fomento é alto. É extraordinário. É extraordinário. Então, é preciso valorizar muito a visão de um gestor que enxerga a longo prazo. Segundo, uma rede muito sólida, porque não basta ter dinheiro, tem que ter credibilidade, e credibilidade científica. E isso se constrói também com confiança de longo prazo. E confiança, como você me disse mais cedo, a gente não pega na prateleira, a gente constrói junto. E terceiro, liberdade. Liberdade para experimentar caminhos ainda não experimentados. E, assim, tanto os parceiros que estão conosco no CDT, quanto o poder público municipal, também permitiram essa liberdade de pensar uma estrutura e uma governança que será testada, e eu falo muito isso, porque possivelmente teremos que reorientar e ajustar, e isso faz parte. É orgânico. É orgânico. Então, eu acho que é muito nesse caminho de construção mesmo. E quando eu tenho compartilhamento de fato e essa troca de conhecimento entre esses atores, o que falta de um e complementa o outro é o que vai fazer esse ecossistema funcionar e transformar o território. É muito isso. Obrigada. Ricardo, você ajuda a gente com alguma reflexão a respeito dessas questões? O ambiente do Open Mind... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. É muito legal esse painel, porque é um painel complementar, né? O Open Mind ele nasce da dor, da solidão dos líderes. A nossa rede é formada por diretores, vice-presidentes, fundadores, CEOs, das mais variadas companhias do Brasil. É uma comunidade que não é classista. Então eu tenho membros da Embraer, da Tec Mahindra, do Carrefour, em síntese, das principais empresas do país. E a rede nasce da solidão desses executivos de se conectarem. E o Open Mind, como agente aglutinador, ele cria dinâmicas de compartilhamento de conteúdo que são dirigidas em eventos presenciais e em eventos virtuais, diariamente. Por dia são, no mínimo, 3 dinâmicas virtuais que acontecem. Deve estar acontecendo uma agora, né? Onde as pessoas se conectam, onde as pessoas trocam, né, as suas dores, né, e colocam as suas oportunidades dentro da rede. A gente fala muito em intencionalidade, e quanto mais o membro expressa isso dentro da rede, melhor são os resultados. E essa questão de participar de uma rede, de uma comunidade, né, de uma confraria, como nós somos, ela acontece naquele momento em que o executivo percebe que ele está sozinho no topo. Então, normalmente, as entradas na rede dentro do Open Mind são entradas individuais. E à medida em que ele percebe a qualidade do compartilhamento, das informações, do conhecimento, das trocas, as empresas acabam entrando no Open Mind. Então, hoje, dentro do Open Mind, eu tenho empresas como BIC, como a Vale do Rio Doce, TOTUS, Fleury, que colocam os seus executivos dentro da rede Open Mind. Um exemplo muito legal é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce já colocou mais de 30 diretores dentro do Open Mind para eles fazerem uma única coisa. Se conectar. Hã? Se conectar. Sim, trocarem insights transversais, essa é uma frase da Vale, com o mercado. Entender o que a Embraer faz,
O que a Andrax faz, a Andrax é uma consultoria financeira super sofisticada lá de São Paulo. Entender o que as empresas fazem. Por quê? A Vale é brilhante. Todos os executivos da Vale são assim assustadoramente brilhantes, mas eles vivem numa bolha. A mesma coisa acontece na BIC, né? O De Bruyne é o presidente da BIC no Brasil e na Argentina. Ele colocou todo o board da BIC dentro do Open Mind. E ele brinca com isso. Ele fala, eu tenho o CRM mais complexo do mundo. Eu tenho 8 bilhões de clientes. Todo mundo comprou uma caneta BIC. Ele fala, mas não é por isso que o meu board pode deixar de entender o que acontece no mundo. Então ele tem que ter, o board da BIC tem que ter uma troca legal, curada e segura de informações. O Open Mind cresce dentro dessa base, dentro dessa coluna central de ser um espaço curado e seguro. E isso é legal que vocês têm que fazer, sabe? Assim, eu acho que dentro desses sistemas, dentro desses núcleos de criação de tecnologia, ou do que for, né? É criar um ambiente seguro de trocas. E as pessoas perceberem que o que está escrito nesses 2 painéis aqui ao lado, poderiam ser as minhas telas de apresentação, tá? Fazem o mais absoluto sentido em trocar, em compartilhar insights, sem necessariamente contar o segredo do molho do Big Mac. Sim, não tá? precisa. Assim, mas isso é fundamental. Vocês estão falando em computação quântica, depois eu vou indicar uma pessoa sensacional, se já não esteve aqui no Serratec, ele estará aqui no próximo ano. Pronto, as conexões acontecendo. Eu vou devolver para você, fazendo um comentário, né? É um lugar seguro para estar desconfortável, para poder desconstruir, para poder sair da bolha, né? Porque quando a gente chega no topo, talvez acaba criando muitas verdades e consolidando muitas coisas. Quando você está num ambiente seguro, você pode ver outras perspectivas, questionar as suas próprias, né? O que você construi, compartilhar o que você já tem, né? Então, eu percebo que isso é muito importante, principalmente para quem está em processos de liderança ou quem está trabalhando governanças de ecossistemas mais complexos. Mas devolvo para você, e aí também a mesma pergunta para a Lucimar, quais são os principais desafios e riscos dessa jornada? Né? A colaboração é muito difícil, o processo de confiança é muito difícil de construir. Né? Onde estão grandes desafios assim para o que impede executivos, impede pessoas de entrarem ou avançarem ou permanecerem nessa jornada de colaboração e de compartilhamento? Posso? Pode. Assim, é meio como um véu descortinando na frente do executivo. Assim, isso, eu entrevisto pessoas muito legais todos os dias. Né? A minha vida é conversar com pessoas assim muito interessantes. E invariavelmente eles chegam a um momento em que eles percebem que eles estão num transatlântico que não é insubmergível, que eles estão em gaiolas douradas, só que as portas sempre estiveram abertas, né? É meio que um despertar, sabe, Thaís? Assim, e isso gera esse propósito de conexão. É impressionante. Nós, se fizermos aqui uma análise, eu podia fazer uma pergunta aqui, quem tem mais de 5.000 contatos no LinkedIn? Levantem a mão. Ou 1.000 contatos no LinkedIn? Levantem a mão. Você conversa com todos eles ou não? Não. Não. Isso a gente está colecionando contatos. Eu prefiro ter, né? Existe um trabalho, né, científico, né, que são os números de Dunbar. Você é capaz de se relacionar com 150 pessoas de maneira muito profunda. Muito profunda. Né? Eu não quero ter 150, eu não me baseio nessa teoria, mas uma coisa que eu pergunto para as pessoas é: qual o seu nível de solidão nesse exato momento? Se você rasgar o seu crachá agora, em quanto tempo o seu telefone vai parar de tocar para falar de negócios? As pessoas, quando acordam para isso, elas percebem que eu não sou o Ricardo da Mobileye, eu sou o Ricardo Bigliazzi, um agente conector que faz isso há 30 anos. Né? E isso, Thaís, assim, as pessoas que estão dentro do Open Mind chegam à conclusão que é muito melhor estar trocando os insights
e avançando nos processos de solução das suas dinâmicas diárias em grupo do que sozinhos, né? Os atalhos de resolução de problemas são assim muito acelerados, né? Os comitês que nós criamos de temas, né? A gente sempre tem um tema dentro do Open Mind. Esse mês aqui é o tema de finanças. Falamos sobre saúde física e mental, falamos sobre tecnologia, falamos sobre finanças, falamos sobre supply. Sempre existe o Open Mind fomentando os assuntos, as trocas e incentivando que o networking genuíno seja gerado. Que as pessoas sejam capazes de ter 20 pessoas que atenderiam o telefone às 20 horas para falar sobre um problema de negócio. A gente não tem 20 pessoas, né? É isso, eu não sei se eu te respondi, mas existe muito de um lado pessoal da busca da expansão do networking genuíno e parar de colecionar contatos e de encontrar um lugar em que a única métrica, né, assim, a gente não pede nada dos nossos membros, a gente só quer engajamento. A gente só quer engajamento, né? E tem 3 assuntos, aí entra a governança, que não se discute no Open Mind. Apenas 3 assuntos. Religião, política e futebol, né? Porque tudo é certo, né? Não tem nada errado nisso, né? Não é isso que necessariamente vai conectar. Não, né? não é isso, não é São isso. outras coisas. Sabe assim, chega um momento na nossa vida que quando a gente começa a analisar os nossos relacionamentos, você só terá pares. E normalmente chega um momento em que você precisa ter mais do que pares. Você precisa ter aliados estratégicos, alianças poderosas, né? Que levem o seu negócio e você para frente. Dentro do Open Mind eu impulsiono marcas pessoais e marcas profissionais, né? No sentido de que o real valor de cada uma delas seja realmente permeado dentro da rede. Eu vou dar assim, a Localiza é um membro Open Mind. E todo mundo aqui conhece a Localiza, eu não tenho dúvida, todo mundo conhece a Localiza. Mas ela está dentro da rede para conversar com quem decide. Com compliance 100%. Mas ela percebeu que isso é um valor. Ter uma relação genuína, não para fazer negócio, mas para que a rede inteira entenda o que ela faz, isso é de um valor inestimável para ela. É isso. Obrigada, Ricardo. Lucimar, na sua experiência cantareira de outros ecossistemas, onde estão os impeditivos, os riscos, para que esse conceito, né, que a gente está falando de colaboração, ele aconteça? Acho que você já pincelou algumas coisas aí, mas eu não sei se você quer, porque você lida com muitas perspectivas, né, diferentes. São muitas pequenas bolhas tentando sair desses lugares. E aí tem muitos pontos de conflito também, né? Eu acho que é justamente isso. Eu aprendi muito que na área de ciência, tecnologia e inovação, a perspectiva de cada um dos atores é absolutamente distinta. E o tempo do político é uma perspectiva e o tempo do político é um. Do pesquisador é uma. Do aluno, do pesquisador, do bolsista é uma. Da empresa é uma, da startup é outra. Dos institutos de pesquisa como um todo. Então, conciliar perspectivas tão distintas e que precisam se conectar, né, é o grande desafio. Né? A gente precisa construir... Eu tenho falado muito sobre isso. A gente vive o paradoxo do conhecimento. Nunca produzimos tanto conhecimento como hoje. Hoje a gente não tem... Eu estou falando do Brasil mesmo. O Brasil é um grande produtor de conhecimento, de pesquisas incríveis, mas que elas nem sempre se convertem em inovação. E aí tem uma outra coisa que eu sempre falo também. Quando a gente fala em inovação, inovação e resiliência são 2 termos muito curiosos para mim. Eu gosto muito dos 2, mas eles são curiosos. Inovação, necessariamente, no final, tem que transbordar para todos. Senão, se ela ficar encastelada, não vai funcionar como o conceito que eu acredito que tem que ser trabalhado. Então, o grande desafio
é trazer todas essas visões diferentes, porque é complexo, assim é a sociedade, e orquestrar. Deverá ter alguém que inicie essa orquestração, que faça com que essas forças, interesses, dialoguem de fato e verdadeiramente para que a gente compartilhe infraestrutura. É o primeiro propósito, vão compartilhar a infraestrutura? Compartilhando a infraestrutura, a gente compartilha depois muita coisa, porque só de compartilhar a infraestrutura, só de definir uma fila para uma máquina, a gente já elimina muitos problemas. Então, a gente tem aí, desde o cientista até o orquestrador dessa governança. Esse é o maior desafio, é construir isso no ponto 1 e manter isso no trilho. Não se perder nesse propósito desse compartilhamento. E aí eu concordo muito com você. Eu não preciso ter, isso foi um desafio em Niterói. O nosso conselho diretor técnico, hoje nós temos 13 assentos paritário, de voto paritário. E instituições já existentes ficaram de fora. Não dá para colocar todo mundo. Isso foi um questionamento muito severo que eu sofri 1 ano, as pessoas perguntando, mas a associação tal não está, a associação não... Mas está aqui representada pelo setor produtivo por meio do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. Se você coloca todo mundo, torna-se inadministrável. É preciso organizar. E tem uma questão da temperança. As pessoas também são muito ansiosas. A gente precisa de dar tempo de maturidade mínima para que as coisas se consolidem para o próximo passo. Então, foi preciso que as pessoas esperassem um pouco. Às vezes me pediam respostas e eu falava, espera, você precisa esperar um pouco. É necessário que a gente tenha temperança para que a gente não tenha que ter retrabalho. E assim construímos essa governança que é sólida e agora conseguimos trazer. Nada vai funcionar na Cantareira se essas coisas não permanecerem no trilho. Só foi possível trazer um centro de pesquisa e desenvolvimento na área de computação quântica para Niterói, porque nós temos parceiros dentro do CDT que trabalham com computação quântica, credibilidade científica. Só foi possível trazer a NVIDIA com Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em IA e HPC, porque nós temos credibilidade científica. Temos credibilidade científica porque construímos antes o Conselho Diretor Técnico. Isso é uma jornada que precisa permanecer no trilho. Então, o desafio hoje da Cantareira é permanecer no trilho, forte na jornada. Que bom, a gente tem 7 minutinhos. 8, pode falar. Eu queria complementar o negócio que o Lucimar falou, porque tem muito da ação do Núcleo Cantareira e do Open Mind de ser um aglutinador e um facilitador das ações, né? Então, assim, e aí requer uma ação permanente, muito próxima dos seus membros, né? No sentido de entender as suas necessidades e efetivamente agir como facilitador. Servir. Servir. Né? Quem não serve para servir, não serve para nada. Sabe, assim, esse foi uma das grandes frases que eu vi na minha vida de um dos maiores empresários brasileiros. Eu falei, Ricardo, quem não serve para servir, não serve para nada. E é isso. Né? Então, exemplos, eu teria dezenas de exemplos dentro do Open Mind em que o radar de oportunidade está sempre ligado e você consegue trazer um alto executivo que tem um pequeno desafio. Né? No maior investimento no Brasil dessa década, fazer com que uma empresa de 700 funcionários vire uma empresa de 6 mil funcionários. Ele virou para mim e falou assim, eu vou sofrer todas as dores e eu estou sozinho. Eu falei, eu acho que você achou um lugar legal, vem para cá. E a nossa missão dentro do Open Mind é apenas conectá-lo com pessoas que passaram por essa jornada. E não necessariamente são do mesmo segmento. Né? E essa é o grande charme do Open Mind. Ser um agente facilitador e conector. Né? Com compliance, olha,
100%. Isso nos dá uma sensação de dever cumprido muito legal, né? Então, e é isso que vocês no Cantareira, eu acho que esse é um farol de direcionamento extremamente importante, né? Eu adorei o que você falou, Lismar, adorei. Bom, no fundo, nós somos seres relacionais, né? Ontem, com a apresentação do Daquino e do Gustavo, né? O Daquino falando sobre gerir relacionamentos, a gente se individualizou, mas a gente percebe que em toda a história da humanidade a gente estava em grupo para avançar, para evoluir, para se proteger, né? Para criar. E aí a gente talvez precise reaprender a ser o que a gente já é, né, nessa jornada. E eu vou deixar para vocês, temos 5 minutos, queria que vocês dividissem entre vocês com as suas últimas colocações e com a provocação. Como o ecossistema da região serrana, que dicas, que sugestões, a partir do lugar em que vocês estão, vocês podem deixar aqui, como a Open Mind e também a provocação da conversa de ontem, como a Open Mind pode ajudar o ecossistema da região serrana e a região serrana também se conectar com a Open Mind. O mesmo com a Cantareira ou com a experiência da Lucimar, que é daqui. Quer dizer, como é que vocês podem, depois da gente refletir um pouco sobre isso, a gente deixar uma semente para germinar nessa nossa agrofloresta? Perfeito. Ladies first ou posso? Eu vou primeiro. Bom, eu acho que com o Serratec, Thaís, eu acho que é um caminho muito natural, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito curiosa no dia durante a SBPC, alguém passou por mim com o CEO do Maravalha e falou: aqui, o seu concorrente. Aí eu falei: não é concorrente. Inclusive, eu preciso conversar com você, porque nós precisamos colaborar. Ecossistemas de inovação precisam colaborar. O Distrito de Inovação da Cantareira não nasceu para competir, mas para somar. Com infraestrutura, com pesquisa qualificada, com pesquisa de fronteira, com abertura de novos negócios, iniciativa pública, com iniciativa privada, né, porque a gente vai ter um parceiro gestor privado para trazer sustentabilidade real e econômica, mas que vai continuar subsidiando ciência pública, porque um dos nossos slogans é exatamente esse: ciência pública, futuro coletivo. Ancorados no território, mas globais. E, então, os vários ecossistemas de inovação do Rio de Janeiro têm uma oportunidade, precisam fazer esse necessário dever de casa, que é conexão e colaboração de fato. E o Serratec, obviamente, será um colaborador da Cantareira e vice-versa. Que bom. Isso aí, vamos lá, caminhando. Vamos lá. O ano passado eu fiz um post no LinkedIn, foi muito legal, deu uma série de repercussões e tal. Eu coloquei uma imagem de IA, um transatlântico e um iceberg na frente, né? E a frase que abriu o post é: não deixe para fazer networking depois que o Titanic bateu no iceberg. Uma piada interna nossa é que nem o Leonardo DiCaprio escapa, né? E ele é bonito, né? Então, assim, networking é estratégico, sabe assim? Abaixem as telas por alguns minutos, né? E conversem com as pessoas que estão do lado. Isso é o início de uma relação que pode mudar a vida de vocês. O Open Mind se propõe, né, na presença do Lúcio, aqui no Serratec, a fazer uma apresentação sobre networking estruturado. Sabe, assim, eu acho que isso é importante para os novos líderes entenderem o valor dessa integração, de entenderem o valor das trocas, né, e de vocês se preocuparem um pouco menos com os possíveis vazamentos de segredos, tal, assim. Vocês podem, de uma maneira tão interessante e colaborativa, evoluir tudo isso que é maravilhoso que vocês estão construindo numa velocidade muito maior. A questão é atenção para o networking estratégico, atenção para crescerem juntos, né? É isso. E a gente vem, tá? Vou trazer o Lúcio aqui. Fizemos isso em grandes companhias. Posso citar, fizemos isso na Vale, na Minas Serra Norte. Aqui, eu acho que aqui acontece isso, em São Paulo acontece também. Tem aviso de tempestade e os celulares tocam, não? Na Minas Serra Norte, quando o celular toca, pode ser um aviso de onça.
nas cercanias da mina, né? Então, nós somos lá para falar de networking, para falar como eles devem furar as bolhas. E aqui nós falaríamos como vocês podem multiplicar isso e acelerar todo o processo de evolução do Serratec e da comunidade cantareira, da Cantareira também. É isso, sabe, Thaís? As pessoas precisam conversar mais, né? Precisam trocar mais. Deixa eu complementar. A gente sempre falou que a Cantareira é muito isso. O distrito nasceu para construirmos encontros naturais e artificiais. Naturais porque no prédio vai ter muito isso, porque está cravado no território da Universidade Federal Fluminense. E artificiais quando somos convidados e nos encontramos e falamos. A gente precisa falar mais. Exatamente. É isso. Muito obrigada a vocês dois. Sempre um prazer rever, nos conectarmos. Muito prazer conhecer você, Ricardo. Seja bem-vindo à Open Mind, ao nosso território. A gente encerra esse primeiro painel. Vocês vão ficar com a avaliação do painel e a gente segue para a próxima programação. E até já. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos.